Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a história da República Dominicana. Para conversarmos sobre esse tema, convidamos Vitor Miguel Castillo de Macedo, professor do Instituto Federal do Paraná. Eu me chamo José Carlos Teixeira. Participei de 65 a 66 na República Dominicana na missão da OEA, Organização dos Estados Americanos. Os Estados Unidos invadiu a República Dominicana e, para ter o apoio do mundo, convocou uma reunião para legalizar a invasão que eles tivessem sobre o nome do dominicano. E o Brasil foi contemplado a mandar uma tropa. Eu estava nessa tropa em 1965, que durou até 66. These infiltrators had but one aim, to set up another communist state in the Caribbean. Nós saímos de patrulha normal que nós sempre fazíamos. E lá tinha muito franco-atiradores. E um franco-atirador, eu vinha na frente e o Freitas atrás. O franco-atirador atirou em mim, na minha cabeça. E a bala passou aqui, eu senti o calor dela. Ela pegou no Freitas, que estava no peito dele, que estava atrás de mim. Com uma sangueira enorme. Eu fiquei lavado de sangue. Isso é um dos casos que aconteceu lá. Lá você não sabia quem era teu inimigo. Não está escrito aqui na cara assim, rebelde, inimigo. Não está no teste. Então nós éramos alvos fáceis para eles. Como eles não tinham material bélico para enfrentar a gente, eu não teria condições de enfrentar a gente de cara a cara. Então eles usavam guerrilha. Em 1965, a OEA, Organização dos Estados Americanos, liderada pelos Estados Unidos, organizou uma missão militar que invadiu a República Dominicana, sob a justificativa de estabilizar politicamente o país. Na ocasião, Chile, Peru, México, Venezuela e Argentina criticaram a invasão. O Uruguai chegou a comparar a ação ao infame período no início do século XX, quando invasões militares dos Estados Unidos eram frequentes nos países caribenhos. Por outro lado, Honduras, Paraguai, Nicarágua e Costa Rica apoiaram a invasão. Já a recém-instalada ditadura militar brasileira, a fim de se projetar internacionalmente e fortalecer suas credenciais anticomunistas, decidiu participar diretamente da invasão e enviou cerca de 1.300 combatentes ao país caribenho. No áudio que acabamos de ouvir, um desses combatentes, José Carlos Teixeira, relatou o despreparo das tropas brasileiras que encararam aquela missão. Ele foi um dos jovens que arriscou a sua vida nesse fronte da Guerra Fria. Não havia na República Dominicana um governo comunista, mas distintos grupos que disputavam política e militarmente o controle do país que recentemente havia saído de uma longeva ditadura. Porém, na América Latina e no Caribe, ainda impactados pela Revolução Cubana de 1959, qualquer movimentação em instabilidade podia ser vista pelos Estados Unidos e por seus aliados como uma brecha para a ascensão de grupos alinhados à União Soviética. Para o sociólogo Florestan Fernandes, a participação brasileira naquela invasão configurou, abre aspas, uma nódoa e um traje imperecíveis, que jamais serão varridos de nossa memória histórica. Fecha aspas. No entanto, hoje poucos brasileiros conhecem esse evento da nossa história. Quando lembrada, a República Dominicana remete a um destino turístico de praias paradisíacas.
Do ponto de vista histórico, por sua vez, a ditadura de Rafael Leônidas Trujillo, que governou o país por mais de 30 anos entre 1930 e 1961, é, provavelmente, o evento mais lembrado. El culto a la personalidad fue una de las características de su tiempo, algo que se enseñaba desde la escuela. Un niño al referirse a Trujillo debía decir papá Trujillo. Además, en las puertas de casi todas las casas había placas como esta. Yo recuerdo de niña cuando empecé a aprender a leer que decía la tarjeta: en esta casa Trujillo es el jefe. Y recuerda cómo a los niños se les prohibía hablar para protegerlos a ellos y a sus familias. Mientras que reinaba el silencio y la opresión, el país se inundó de estatuas de Trujillo. Calles, avenidas, coliseos y escuelas llevaban su nombre. Con frecuencia se hacía referencia a Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. A ditadura de Trujillo foi marcada pela brutalidade com que se reprimiam opositores e pelo controle exercido pelo ditador em todas as esferas da vida dominicana. Como pudemos ouvir no áudio anterior, as crianças dominicanas eram educadas a chamá-lo de Papá Trujillo. Deus no céu e Trujillo na terra era uma expressão muito comum. Nas portas das casas dominicanas podiam ser avistadas placas com o dizer: nesta casa, Trujillo é o chefe. Além das inúmeras estátuas em sua homenagem, Trujillo chegou a mudar o nome da capital do país. Santo Domingo passou a ser chamada Ciudad Trujillo. A imagem paternal do homem, identificado como benfeitor da pátria, projetava o ditador também como símbolo de masculinidade, em uma nação que se via emasculada pelas recorrentes ocupações estrangeiras em sua história. O próprio Trujillo tinha sua trajetória política relacionada a uma dessas ocupações, a primeira realizada pelos Estados Unidos no país, que ocorreu entre 1916 e 1924. Nesse período, o jovem militar dominicano se aproximou das tropas que ocupavam seu país, o que abriu caminho para sua formação militar junto aos marines norte-americanos e, posteriormente, sua ascensão ao poder. Olvida ese hombre, échalo al olvido y tendrás conmigo amor y placer. Trujillo acabaria morto em 1961 por uma conspiração de oposicionistas. Nas palavras do poeta Pablo Neruda, a queda do ditador fez um calafrio de esperança percorrer a espinha dos dominicanos. A esperança vinha da mobilização dos setores democratizantes da sociedade, que cobravam participação política e mudança social. Havia, porém, fortes obstáculos para a transformação do país, especialmente as bem estabelecidas oligarquias dominicanas, que temiam qualquer mudança que atingisse seus privilégios e os interesses dos Estados Unidos na região. Em 1963, realizaram-se eleições livres que conduziram Juan Bosch ao poder. 7 meses depois, porém, o presidente eleito foi derrubado. Em abril de 1965, um multifacetado movimento militar, chamado muitas vezes de revolucionário, buscou restabelecer o governo eleito e a Constituição. Foi nesse momento que ocorreu a invasão liderada pelos Estados Unidos e que teve a fundamental participação brasileira. Derrotados os revolucionários constitucionalistas, teve início um novo período autoritário, agora liderado por Joaquim Balaguer, um antigo aliado de Trujillo. A ausência de uma transição democrática que lidasse com o passado ditatorial teve consequências duradouras na República Dominicana. O trujillismo, embora lembrado pelos seus traços autoritários, manteve uma memória positiva entre setores da sociedade dominicana que insistem em ressaltar os traços modernizadores e o crescimento econômico do período. Além disso, um dos legados mais importantes do período foi o fortalecimento de uma concepção da nacionalidade dominicana calcada no distanciamento do vizinho Haití. Parte de la identidad dominicana tiene que ver con sentirse en contraposición a Haití. Las élites, los grupos ultraderechistas, los partidos políticos, la Iglesia Católica
han insistido mucho en diferenciar a un pueblo del otro y en enseñarle al pueblo dominicano que debe de sentirse en riesgo por sus vecinos haitianos. Y esto tiene que ver con cuestiones históricas, probablemente. Los dominicanos, además de tener más fresco que la mayoría de pueblos que conozco en América Latina, su historia, te hablan de su emancipación de Haití como si hubiese ocurrido la semana pasada. Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Feliciana, no seas tan celosa. Conhecida como Hispaniola ou Santo Domingo, essa ilha do Caribe foi um dos primeiros lugares em que os espanhóis se estabeleceram no início da colonização das Américas. Porém, ao longo do tempo, outros impérios coloniais cobiçaram a região, o que levou ao estabelecimento, a partir do século XVII, de uma colônia francesa na porção ocidental da ilha. Essa área daria origem ao atual Haiti, enquanto a parte espanhola iria formar a República Dominicana. Apesar da configuração de dois espaços nacionais distintos, as relações históricas entre os dois lados são profundas e a zona de fronteira se constituiu historicamente como um espaço de trocas constantes, na qual se estabeleceram populações em permanente fluxo. Ainda assim, escritores nacionalistas dominicanos construíram uma identidade que rejeitava as origens africanas da população dominicana. Se construiu a ideia de que os dominicanos não seriam negros, ao contrário dos haitianos, mas índios. A nacionalidade dominicana está baseada em uma narrativa de conciliação entre indígenas e espanhóis, realizada por meio da ação evangelizadora da Igreja Católica. Essa narrativa exclui a africanidade, mesmo que seja inegável o longo histórico de presença africana também na porção oriental da ilha. O Haiti se configurou nessa narrativa nacionalista como nêmesis dos dominicanos. Como ouvimos no áudio, episódios históricos como a frágil ocupação haitiana ocorrida entre 1822 e 1844 se transformaram em mitos nacionais constantemente relembrados, como se o Haiti representasse uma ameaça constante à soberania dominicana. Essa narrativa nacionalista foi reforçada pelo governo Trujillo, que patrocinou uma série de instituições que ajudaram a consolidar uma ideologia nacionalista racista, mesmo que o próprio Trujillo, assim como muitos dominicanos, tivesse ascendência haitiana. Em 1937, tropas dominicanas realizaram um massacre de haitianos e dominico-haitianos na região de fronteira, que deixou dezenas de milhares de mortos. Conhecido como Massacre da Salsinha, esse evento ganhou esse nome porque, supostamente, um dos critérios para diferenciar haitianos de dominicanos era a maneira como falavam perejil, salsinha em espanhol. Caso o morador da fronteira pronunciasse a palavra em um espanhol tido como correto, teria sua vida poupada. Mas se transparecesse qualquer sotaque francês ou creole, os soldados o matavam. De acordo com estudiosos do evento, no entanto, a macabra anedota que explica a etimologia do massacre não passa de um mito. Contudo, a arbitrariedade dos critérios para definir quem era haitiano ou dominicano, quem podia viver e quem deveria morrer, indica a importância desse massacre para a configuração de uma fronteira que, na prática, não existia como tal, já que era uma região compartilhada por populações profundamente miscigenadas. Infelizmente, esse não foi o único episódio em que puderam ser vistas as consequências do discurso nacionalista. O anti-haitianismo segue sendo uma das marcas daquela fronteira até hoje e de um discurso nacionalista que é constantemente mobilizado por forças políticas extremistas na República Dominicana. Como se deu o processo de colonização da parte espanhola da ilha de São Domingos? Como a República Dominicana alcançou a sua independência? Como Rafael Leônidas Trujillo chegou ao poder? Que grupos o derrubaram e quem alcançou o poder depois da queda do ditador? O que foi a Revolução de 1965 e por que ocorreu a invasão da OEA no país? Como se configurou o discurso nacionalista dominicano ao longo do tempo? Qual a relação entre dominicanos e haitianos ao longo da história?
Para responder a essas e outras questões, temos o prazer em receber o professor do Instituto Federal do Paraná, Vítor Miguel Castilho de Macedo. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana. Eu queria indicar hoje para os ouvintes do Hora Americana o podcast El Hilo, que é produzido pela Rádio Ambulante Studios. Esse é um podcast de jornalismo que lança episódios todas as semanas sobre temas variados do presente da América Latina. Então tem episódios sobre a crise migratória, sobre tráfico de drogas, mas óbvio, escapando daqueles clichês cansativos, né, sobre a questão das drogas, sobre as eleições e crises políticas recentes. Enfim, tem muitos episódios com temas muito legais para quem quer acompanhar aí o presente da América Latina. E recentemente eles fizeram um episódio bastante chocante sobre a questão da fronteira entre a República Dominicana e Haiti. Nesse episódio, o experiente jornalista salvadorenho Juan Martínez da Boisson conta sobre como se vive aquele dia a dia na fronteira ali entre a República Dominicana e Haiti. E o Martínez vai dizer que a economia dominicana é bastante dependente da mão de obra haitiana. Os imigrantes trabalham nas fábricas de roupas e também na construção civil na República Dominicana, e eles ajudaram a construir a República Dominicana de hoje, que é essa potência turística que a gente conhece. Mas além de ser mão de obra explorada, os haitianos também vivem uma situação de discriminação bastante extrema na República Dominicana. E essa é uma situação que vem se agudizando nos últimos tempos. Porque inflamados por políticos, influencers e um discurso de ódio que está enraizado na literatura nacionalista dominicana, hoje se vê uma ascensão de grupos extremistas que perseguem os imigrantes haitianos. E eles estão cada vez mais naturalizados na paisagem política da República Dominicana. Eles desfilam nas ruas e são até bem recebidos por parcelas significativas da população local. Claro que tem muitos dominicanos que insistem em enxergar os haitianos como seres humanos e como pessoas dignas de direitos, mas essas vozes estão sendo cada vez mais silenciadas. Então, para conhecer esse e outros difíceis dilemas da nossa região, a gente recomenda o podcast El Hilo, se soletra H-I-L-O, e pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar aqui mais uma entrevista no nosso programa. Hoje temos o grande prazer em receber Vítor Miguel Castilho de Macedo, antropólogo, professor do Instituto Federal do Paraná, pós-doutorando na Universidade de São Paulo, que vai conversar com a gente sobre a história da República Dominicana, tema que fazia tempo que a gente queria trazer aqui. Foi muito bom aí o Vítor ter aceitado a participação aqui no nosso programa sobre esse tema muito interessante da história da América Latina. Então seja muito bem-vindo, Vítor, ao Hora Americana. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, enfim. Uma honra poder falar sobre a República Dominicana com vocês. Bom, Vítor, para começar, né, eu acho que a ideia da entrevista é ser uma entrevista abrangente sobre a história da República Dominicana, né, já que é um tema que não é muito conhecido, muito trabalhado. Então eu queria começar pensando no período colonial. Então a gente sabe que a ilha de São Domingos foi um dos primeiros lugares aqui da América a ser explorado pelos espanhóis. E em geral a gente pensa muito essa colonização como um processo altamente destrutivo, especialmente das populações locais, dos indígenas que viviam ali na ilha naquele contexto da chegada dos europeus. Ao mesmo tempo, esse espaço do Caribe, né, onde se encontra aí a República Dominicana, foi muito disputado entre os impérios europeus. E tanto é assim que a ilha acabou se dividindo entre uma parte francesa, que daria origem posteriormente ao Haiti, e a outra parte espanhola, que corresponde hoje à República Dominicana. Você poderia traçar um panorama histórico da colonização, especialmente da parte espanhola da ilha? Como que se deu esse processo de divisão da ilha, né, de São Domingos, entre franceses e espanhóis? E pensando na forma um pouco mais comparativa, a gente sabe que a presença africana e o escravismo marcaram a história colonial do Haiti. E como que foi esse processo de escravidão no lado espanhol da ilha? Foi similar ao outro lado? Como que a gente pode entender esse processo? Bom, com relação à ocupação inicial dos espanhóis como ficou conhecida a ilha de Espanhola, ou depois mesmo, segundo alguns autores, a ilha de Quisqueia, como era chamada pelos taínos, os índios que viviam antes da ocupação dos espanhóis, viviam nessa ilha, chamavam de Haiti. Ela se dá, obviamente, com a chegada de Cristóvão Colombo, primeiro em 1492, o estabelecimento da primeira urbanidade colonial, que
depois viria a ficar conhecido como a cidade de Santo Domingo, ou São Domingos em português, em 1493, mas se dá de uma maneira muito rudimentar, primeiro buscando ouro, já com alguns escravizados nas primeiras embarcações que chegam, né, nessas primeiras viagens de Colombo, e aos poucos vai se consolidando uma comunidade de colonos espanhóis, com suas pequenas tentativas de plantações de açúcar também, mas grosso modo que a gente pode chamar atenção nesse primeiro período, nas primeiras décadas, pelo menos até 1520, 1530, é que a ocupação ela se circunscreve a essa região onde fica hoje Santo Domingo, a capital da República Dominicana. O que é interessante a gente ressaltar esses primeiros passos da colonização das Américas. Primeiro que, para chegar em Santo Domingo, né, ou na ilha de Espanhola, Colombo passou pelas Bahamas, passou por Cuba, para depois finalmente chegar em Santo Domingo. Mas também há um processo de demorada ocupação, enfim, que leva a uma desorganização e mesmo uma falta de saber técnico, né, para dominar o controle da plantação, onde possíveis plantações de açúcar, né? Então, é importante ressaltar um evento que vem sido estudado recentemente por pesquisadores dos Estados Unidos, sobretudo aqueles pesquisadores e pesquisadoras de origem dominicana, a revolta de escravizados em 1521, que se dá próxima à região da capital, onde hoje está a cidade de Inígua, e é muito interessante levar em conta que o que acontece nessa revolta é uma primeira organização de escravizados, não só de origem africana, mas também de outras origens, e se dá uma primeira organização, uma primeira revolta de escravizados que até então costumavam fugir e se esconder nas matas, em lugares onde ainda habitavam taínos. O local onde se dá essa primeira rebelião, que é interessante destacar também, é justamente na plantação do Diego Colombo, que foi um dos primeiros governadores da ilha de São Domingos, como parte do comando da coroa espanhola. Ele é filho de Cristóvão Colombo. Então a família Colombo teve um papel fundamental também na consolidação desse lado espanhol da ilha. Outro ponto fundamental a se destacar da ocupação, esses primeiros momentos da ocupação colonial na ilha de Espanhola, é justamente o fato de que havia uma dificuldade muito grande em controlar esses escravizados. Então, não só houve essa revolta em 1521, mas também, como já comentei, muitos deles fugiam, e nessas fugas acabaram formando também essas primeiras populações cimarronas, como a gente diz, ou no Brasil a gente costuma designar esse tipo de população como quilombola, e esses grupos foram se formando e foram se mesclando. Então boa parte do período colonial, sobretudo esse primeiro período colonial dos séculos 16, 17, enfim, foram marcados também por uma ocupação muito rudimentar e pouco elaborada do território da Ilha de Espanhola. Não é à toa, como você comentou na sua pergunta também, não é à toa que muitas outras potências europeias foram tentando ocupar essa região, ocupar essas ilhas. Isso se deve também ao fato de que a Espanha também estava interessada nos outros territórios que foram sendo descobertos. E a ilha de Cuba, por exemplo, que era muito maior, recebeu muito mais atenção também, né? Tinha muito mais ouro e o esgotamento do ouro demorou muito mais para ser explorado, né? Então isso se deu, enfim, sistematicamente, vamos dizer assim, porque, de certa maneira, à medida que os espanhóis foram descobrindo outros territórios, chegaram ao continente, esses colonos, os primeiros colonos que foram ocupando a ilha, eles foram ficando, de certa maneira, abandonados pela metrópole espanhola. Já de antemão, a gente pode visualizar que é uma diferença muito grande com o processo que se deu com o Haiti, ou com o lado francês, que vai se tornar o lado francês depois. Justamente porque, enfim, essa ocupação haitiana se dá justamente devido ao acosto desse outro lado, desse lado oeste da ilha, pouco controlado pelos colonos espanhóis, em que boa parte deles também não conseguiram estabelecer plantações no território. Então, nesses primeiros séculos de ocupação, a maior parte do território estava voltada para caça de gado selvagem, caça ou a produção madeireira, o corte de caúba, que era uma das árvores mais cortadas e utilizadas para a exploração madeireira na época. Então você tem a conformação de uma população, grosso modo, mestiça, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer, de certa maneira, anacronisticamente, que é fundamental ressaltar justamente o fato de que não havia uma diferenciação hierárquica bem estabelecida entre brancos e escravizados africanos ou negros que viviam nessa região da Ilha Espanhola. Então, em 1697, a Espanha estabelece o tratado chamado Tratado de Ryswick,
com a França, cedendo essa parte oeste do território, justamente para conseguir delimitar um controle maior do território e também conseguir se relacionar de uma maneira mais profícua com essa população, porque de certa maneira havia uma sensação de abandono desses colonos, né? E por outro lado, à medida que eles vão vendo a ocupação de Saint-Domingue, né, o lado francês, eles notam que há um investimento muito maior dos franceses no estabelecimento de plantações, a maneira como eles trazem os escravizados, que é de uma maneira muito mais sistemática do que comparado com o lado espanhol, e vai se formando já nesse período, já nessa virada aí do século XVII para o século XVIII, um sentimento anti-francês, né, e que vai se complexificar, obviamente, no período posterior, quando ocorre de fato a Revolução Haitiana, porque ocorre uma situação um pouco ambígua, de certa maneira os colonos espanhóis, os crioulos, né, que boa parte dessa população já havia se misturado com a população negra, né, e eles percebiam que havia um controle mais sistemático, um controle mais elaborado do território francês. E aí, quando se dá, de fato, a Revolução Haitiana, o medo é que essa população insubmissa, de escravizados buscando a sua liberdade, ocupasse de fato a ilha. E é o que termina por acontecer, né, sob a liderança de Toussaint Louverture. E a gente tem, já passando um pouco, né, para esse período do início do século XIX, final do XVIII para o XIX, você tem de fato uma ocupação completa, né, de Toussaint Louverture, e aí os franceses conseguem, junto com o general Leclerc, ocupar esse lado da ilha, o lado espanhol da ilha, e os ex-colonos espanhóis cedem ao governo francês, né, esse território. De modo a responder a tua questão, Caio, o ponto fundamental é a gente entender que, se por um lado a escravidão teve sim um papel histórico fundamental para a conformação do que foi essa população, colonos espanhóis e essa população misturada racialmente, como eles se autoproclamavam brancos da terra, ela foi fundamental para essa conformação, dos chamados monteiros também, desses caçadores de gado selvagem. Por outro lado, a forma como se deu é completamente diferente da forma como se deu no lado francês, que viria a se tornar o Haiti também. Vitor, muito interessante, né, essa sua explicação sobre esse passado colonial relativo à Ilha de São Domingos, mas agora eu queria dar um salto no tempo e ir para o século XIX, né, para a época das emancipações das Américas. E o processo que levou à independência da parte espanhola da Ilha de São Domingos e a formação da própria República Dominicana é bastante peculiar, né? E destoa muito das independências tanto das colônias espanholas continentais quanto das colônias caribenhas, como é o caso de Cuba e Porto Rico. Esse processo, em especial as relações com o Haiti, né, talvez nos ajudem a entender a própria elaboração de uma identidade dominicana nos séculos XIX e XX. Pensando nisso, Vitor, como é que se deu essa independência e formação da atual República Dominicana no século XIX? Você poderia falar um pouquinho para a gente, por favor? Posso sim, Priscila. Então, a questão da independência dominicana é sempre um ponto fundamental para entender como que se consolidou uma ideia sobre a identidade nacional dominicana. Ela passa, obviamente, pela Revolução Haitiana e pela ocupação que se dá nesse comecinho, né, em 1801. A gente tem, por exemplo, uma primeira declaração de independência dominicana, onde José Núñez Cáceres, que era parte da elite crioula, vai declarar, 1821, né? Ele vai declarar a independência do território sob o nome de Haiti espanhol. Um outro aspecto interessante é que já no ano seguinte, o presidente Jean-Pierre Boyer vai ocupar essa região, né, e vai dominar de fato e trazer a libertação dos escravizados para essa região de fato, a partir do domínio haitiano, um domínio que vai durar 22 anos até 1844. O que é fundamental a gente guardar com relação à independência dominicana? Ela é feita já depois de, enfim, uma série de disputas com o governo haitiano, uma elite crioula que se organiza para independizar o território, mas tem dois aspectos interessantes do que fica dessa ocupação de 22 anos, que é a primeira experiência com o modelo republicano, e a segunda questão é a libertação dos escravizados, porque isso acentua ainda mais o aspecto de mescla dessa população que habitava o território antes espanhol, e no final das contas, quando eles se independizam,
né, você tem um fortalecimento de algumas elites crioulas, né, das oligarquias de caudilhos. Então você tem essa população ligada aos caudilhos e o início de uma disputa já no pós-independência, entre as elites, umas com uma tendência um pouquinho mais liberal, outras com uma tendência um pouquinho mais conservadora, ou extremamente mais conservadora, perdão. E o ponto central a se entender é que o que vai se tornar uma identidade nacional dominicana está vinculada com sentimentos anti-haitianos, do lado, mas também hispanófilos, né? Ou seja, de valorização da cultura hispânica como um traço caracterizador e valorização do catolicismo também como uma religião que orienta os valores fundamentais da nação dominicana. No século XIX, isso vai se organizar não só com relação às diversas disputas entre essas elites, mas também, né, uma série de revoluções ou micro-revoluções, você pode colocar como, não necessariamente no sentido contemporâneo de revolução, mas no sentido mais de embates entre essas elites e derrubadas de governos, né, governos ditatoriais com caráter autoritário. E você tem também, ao mesmo tempo, a conformação de um entendimento do que é ser dominicano a partir de jogos de diferença. Então, em 1861, a República Dominicana se independiza em 1844, mas em 1861, a partir de uma articulação do então ditador Pedro Santana com a Espanha, você tem uma nova ocupação espanhola do território que vai durar até 1865, a partir da Guerra de Restauração, que foi liderada, né, na República Dominicana pelo Gregório Luperón, que foi, entre outras coisas, um líder não branco, né? O ponto fundamental a se destacar é esse, que ele era um comandante militar, não se colocava como negro, não se apresentava como negro, mas era evidentemente não branco. Então, você tem aí a conformação de uma série de articulações entre o que significa ser dominicano a partir dessas experiências históricas. É fundamental recordar também um trabalho recentemente publicado da Enélia, no qual ela vai destacar que nessa guerra de restauração as tropas haitianas também tiveram participação, né, e o Haiti também teve uma participação fundamental para libertar o país da ocupação espanhola de novo. Entre os problemas dessa ocupação estava justamente a retomada de regimes de trabalho semelhantes à escravidão e um tipo de ordenação burocrática que estava vinculado à coroa espanhola, que serviu de certo de cômodo para essas elites dominicanas, porque já estavam mais ou menos acostumadas ou pelo menos adaptadas a formas republicanas de organização do Estado. Então, esse período é interessante e também está vinculado a uma série de crises econômicas e incapacidade de gestão que são fundamentais para a gente entender que havia também a conformação da identidade dominicana também está vinculada a um certo medo de ocupações externas. Essa diferenciação também se dá, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, né? Essas elites dominicanas, elas também não olhavam para os Estados Unidos com certo desdém, sobretudo por ser um país de maioria protestante. Então notem de novo como o catolicismo é fundamental para conformar essa identidade dominicana. Eles não queriam ser nem espanhóis, nem haitianos, que consideravam os haitianos racistas, né, no sentido de que valorizavam mais a raça negra do que a raça branca, e também não queriam ser estadunidenses. Um outro ponto fundamental é que nessa época vai se formando também uma cena literária dominicana, né? Então você vai ter o surgimento de alguns autores, como o Jesus Manuel Gravano, que vai publicar a obra Henriquillo, que fala sobre um indígena taíno que se relaciona com a ocupação colonial espanhola, enfim, e aí tem uma formação católica. Então é como se fossem novelas de conciliação nacional, de fato, né? Para consolidar uma imagem de que entre brancos protestantes e negros que estavam no Haiti, brancos protestantes norte-americanos ou brancos espanhóis, católicos, ou negros haitianos, os dominicanos em sua maioria eram índios. E essa é uma palavrinha que vai aparecer em diversos censos também, como uma forma de identificação dos dominicanos e a conformação dessa identidade nacional que se diferencia, mas ao mesmo tempo não reconhece a presença africana ou não reconhece uma cultura afro-dominicana como parte central, né, da sua conformação cultural. Então é muito interessante como diversos projetos vão sendo elaborados ao longo do século XIX, sobretudo nessa metade final do século XIX, muito inspirados, né, em diversos projetos nacionalistas que se dão em outras partes do mundo e da América também, evidentemente, né. A gente tem não só esses pensadores, né, mas um outro autor que aparece, que é muito importante para a conformação de um sistema educacional secular na República Dominicana, é o
porto-riquenho Eugenio Maria de Hostos, que ajudou a reformar o sistema educacional dominicano e a estabelecer alguns princípios para a pesquisa histórica e historiográfica dominicana. Então é muito interessante como essa vinculação, né, ou essa diferenciação dominicana se dá sempre a partir de uma relação com essas grandes potências e com o Haiti, e eles também, ao mesmo tempo, produzem, né, e é interessante a gente levar em conta que é um porto-riquenho que vai chamar atenção para os pontos fundamentais do que pode ser a identidade dominicana, produzem também uma aproximação importante com Cuba e Porto Rico. É também dessa época, por exemplo, o surgimento de uma ideia de uma federação pan-antiliana, né, de maioria hispânica, que vincularia no mesmo país, espalhado em diversas ilhas, Cuba, República Dominicana, Porto Rico e Jamaica. Então, é muito interessante a gente perceber como a formação de uma identidade dominicana está vinculada a essas diferenciações, né, esses espelhamentos inversos, e, por outro lado, como ela ainda estava em disputa, ela ainda estava, de certa maneira, em aberto, ela estava sendo elaborada, formulada por esses autores, que foram também, de certa maneira, precursores de uma historiografia dominicana. Vitor, você comentou um pouco sobre a relação da República Dominicana com os Estados Unidos e eu queria aprofundar esse tema. O país caribenho é um ponto turístico, né, para os norte-americanos, ao mesmo tempo que a população de origem dominicana nos Estados Unidos é bastante expressiva. Culturalmente, a paixão pelo beisebol parece ser um laço importante entre os dois países. No entanto, essa relação está enraizada em eventos violentos do passado, né? Como em outros países do Caribe, a República Dominicana foi ocupada pelos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. No caso dominicano, a ocupação ocorreu entre 1916 e 1924. E aí eu queria te perguntar como e por que aconteceu essa ocupação e qual foi o legado dela para a República Dominicana, né, para além da paixão pelo beisebol. Bom, essa ocupação ela foi fundamental e ela é fundamental até hoje para a gente entender pontos importantes da sociedade dominicana. Não só, é óbvio, a questão do beisebol, mas também um dos legados principais dessa ocupação certamente foi o militarismo que se estabeleceu na sociedade dominicana. Por que o militarismo? Bom, foi uma ocupação que se deu, né? Foi uma ocupação feita por militares norte-americanos, mas que estava vinculada, primeiro, a uma certa crise econômica recorrente que vinha acontecendo já desde o final do século XIX e que se espraia para o século XX, um pouco vinculado com essas disputas entre grupos políticos que criavam moedas e não tinham lastro para manter essas moedas, vinculado também a a quantidade de empréstimos feitos por produtores dominicanos tentando se estabelecer produções de açúcar, de cana-de-açúcar, entre outras coisas. E no final das contas, a motivação principal colocada na historiografia sobre esse tema com relação à ocupação norte-americana está vinculado às dívidas que os produtores dominicanos, a sua elite, a sua oligarquia, geraram durante esses pedidos de empréstimos que pareciam não ter solução, né? Pareciam não ter solvência. Então, basicamente, o que os Marines norte-americanos, os fuzileiros norte-americanos fazem, além de ocupar e controlar o governo dominicano, eles também controlam as finanças do país. Claro, através desse controle, né, recebeu muita resistência por todo o país, né, sobretudo no interior, no leste dominicano. Houveram os grupos chamados gavieiros, que foram, de fato, né, um tipo de organização popular contra essa ocupação, mas também tem essa oligarquia também. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que esse pequeno período, se a gente for comparar a ocupação que houve no Haiti, que durou muito mais tempo, mas esse pequeno período foi importante para estabelecer alguns elementos que são centrais na sociedade dominicana hoje, como, por exemplo, uma organização militar mais bem estabelecida e, por outro lado, foi nesse período em que se estabeleceu de fato a divisão entre Haiti e República Dominicana na ilha, ou seja, as fronteiras foram bem estabelecidas e bem demarcadas nesse período. Eram fronteiras já muito fluidas e durante muito tempo foram fluidas. Essa fluidez certamente vai durar até o massacre que vai acontecer em 1937, mas o ponto central é que o estabelecimento da alfândega e o controle da alfândega entre esses dois países nessa ilha é estabelecido pelos norte-americanos. O aspecto militarista é fundamental para a gente entender porque o exército dominicano ele é organizado e estabelecido a partir da ocupação norte-americana. Então, boa parte dos militares dominicanos do século XX, o corpo militar dominicano foi treinado nos Estados Unidos. Isso aconteceu do lado haitiano também, mas
na República Dominicana isso foi fundamental, porque o que até então eram milícias ligadas a grupos oligarcas passa a se tornar, de fato, um corpo organizado, burocrático e hierarquizado de militares. Então, talvez seja fundamental a gente ressaltar isso, que o que mais fica dessa ocupação é, de fato, esse caráter militarista que até hoje perdura na sociedade dominicana. É fundamental também ressaltar o papel do movimento milenarista que aconteceu perto da região fronteira com o Haiti, vinculado a um homem que se dizia relacionado a Deus, enfim, que era o Papa Libório, e que é um culto que até hoje se encontra nessa região de fronteira e que quem for conhecer as cidades da fronteira dominicana vai ouvir falar, vai ver sinais, vai ver símbolos dos liboristas, e que foi, de certa maneira, também um movimento de resistência aos norte-americanos, justamente porque trazia também um tipo de insubmissão ao controle que os norte-americanos pretendiam ter da população dominicana. Então é muito interessante e no final das contas, o que fica não é só esse aspecto militarista, também é fundamental ressaltar, e também uma cultura de insubmissão ou de organização popular também fica com esses movimentos como o liborismo, né, perto da fronteira, ou os gavieiros perto do lado leste dominicano. Olá, ouvintes do Hora Americana. Nós estamos passando aqui para te lembrar que se você está curtindo o episódio, temos mais conteúdos relacionados nas nossas redes sociais. A trilha sonora do episódio, vídeos dos nossos convidados, dicas de leitura, filmes e documentários, músicas, pinturas e fotografias e até sorteios de livros. Tudo isso você encontra procurando por @Hora Americana no Instagram e no YouTube. E além dos conteúdos, através destes canais você pode entrar em contato com a gente, deixando o seu comentário ou sugestão. E também apoiar o trabalho do Hora Americana, contribuindo para a divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá! Vitor, um nome comumente relacionado à história da República Dominicana é a do ditador Rafael Leônidas Trujillo, que governou o país ali por mais de 30 anos, entre 1930 e 1961. Essa figura é tida como um tipo ideal de governante autoritário ali da América Central nos anos 50, não é? Evidentemente, há muitas nuances na história dessa ditadura. Então, sobre o período da ditadura do Trujillo, a gente gostaria de te fazer 3 perguntas interrelacionadas. Primeiro, quem era Trujillo e como ele chegou ao poder? Depois, Vitor, um dos elementos mais lembrados dessa ditadura foi a construção de um aparelho repressivo realmente brutal. No famoso romance A Festa do Bode, do peruano Vargas Llosa, que retrata ali os momentos finais da ditadura, as cenas em que oposicionistas do regime são lançados aos tubarões, inclusive, não é? Então, assim, como é que o Trujillo conseguiu manter o poder por tanto tempo e quais eram, de fato, os mecanismos de repressão do regime? E, finalmente, como se articulou a oposição à ditadura durante esse período todo, né? Como esses opositores conseguiram tirar o Trujillo do poder, assassinando ele ali em 1961 e colocando fim essa longeva ditadura? Bom, de fato, entender a importância do Trujillo para a sociedade dominicana é central para entender a história dominicana. A maneira como ele se estabeleceu no poder, os 30 anos que ele se manteve no poder, são, enfim, de fato, questões que vão perdurar até hoje, né? O que eu posso dizer a respeito da trajetória dele, grosso modo, é que ele também é formado por esse militarismo que a ocupação norte-americana alegou, né? Ele fez sua formação militar nos Estados Unidos, tem uma origem humilde, não é parte da elite dominicana. Ele volta para a República Dominicana como guarda florestal e aos poucos vai se estabelecendo, subindo na hierarquia militar, estabelecendo conexões políticas, ao ponto que quando chega mais ou menos, no final da década de 20, ele vai ter ligações diretas com alguns dos principais nomes da política dominicana na época, e consegue alçar ao cargo de presidente através de uma eleição completamente fraudulenta. E uma vez que eles alçam o poder, nessa posição de presidente, ainda há uma certa instabilidade com relação à sua posição.
o evento que vai, de fato, consolidar ele como um nome forte da política dominicana é o furacão San Zenón, que acontece em 1933 e que destrói completamente a cidade de Santo Domingo. Então, esse é um episódio narrado, entre outros pesquisadoras, pela professora Robin Derby, e ela vai demonstrar como que esse momento foi fundamental não só para a reconstrução da cidade de Santo Domingo, mas para a criação de uma aliança direta entre Trujillo e as elites dominicanas, porque elas veem nele um homem forte capaz de organizar ou controlar as instabilidades políticas dominicanas, e ele também vê esse momento como um momento para reconstruir a cidade, ganhar confiança também da população baixa renda, vamos dizer assim, e que vê nele também como um benfeitor, né? Era um dos nomes que ele usava para se referir a si mesmo, né? O benfeitor da nação dominicana. E é interessante também que depois da reforma da cidade de Santo Domingo, a capital passa a se chamar Ciudad Trujillo, ou Cidade Trujillo. Então notem como há de fato uma projeção pessoal muito grande nessas relações. Ele vai aos poucos estabelecendo uma série de organizações para controlar, de uma maneira então nunca vista na sociedade dominicana, controlar todas as relações possíveis que existem no país. Então ele vai criar, por exemplo, o Serviço de Inteligência Nacional, o SIM, que era conhecido, entre outras coisas, pelos carros pretos, os fuscas pretos, que tinham seus caliês, como eram chamados os membros dessa banda paramilitar, e os caliês costumavam a reprimir diretamente os possíveis opositores do regime de Trujillo. Ele se cerca também não só dessa força militar muito importante, mas também ele vai reconstruir uma certa ideia de República Dominicana, né? Ele vai controlar também as narrativas sobre o país, vai elaborar, junto de alguns dos seus intelectuais orgânicos, como Ramon Marrero Ariste, ou Manuel Peña Abad, ou mesmo Joaquim Balaguer, que vai se tornar presidente depois, além de ser um dos principais interlocutores diretos do Trujillo, ele também é um intelectual. Ele vai elaborar umas ideias sobre o que é ser dominicano a partir de um diálogo direto com o Trujillo. E em 1937 acontece também o já muito conhecido massacre de haitianos na fronteira da República Dominicana com o Haiti, que é um evento que marca não só a atuação do Trujillo, né, conhecido como o massacre de Peleril, marca a atuação do Trujillo como um dominicano que se diferencia de fato dos haitianos, apesar de ter ascendência haitiana, parece que a avó dele era haitiana, mas ele usa esse evento para se diferenciar do Haiti e para dizer para os dominicanos, olha, nossa identidade é outra. É curioso, é importante lembrar também que no ano anterior do massacre, Trujillo havia feito uma excursão pelo Haiti, levando doações, e ficou com isso muito bem quisto pela população haitiana. Então é um ponto, assim, dá para mostrar um pouco do nível de violência que ele se propunha a aplicar, né? Não só, enfim, trazendo essas ambiguidades, uma hora agindo de uma forma, outra hora agindo de outra, mas também não vendo limites para o uso da violência no controle da população. O que acontece? À medida que o cenário internacional muda, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a ideia de governos autoritários vai sendo um pouco malquista, e os dominicanos, né, apoiaram o lado norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Então, parte dos aliados do Trujillo, importantes aliados do Trujillo, passam a enfraquecer esse apoio, né? Sobretudo os Estados Unidos, mas também a Igreja Católica. Alguns de seus aliados da elite passam a se incomodar com um dos pontos que era comum na sua atuação, que ficou marcado também, que era justamente a forma como ele se dispunha das mulheres, se aproveitava e abusava de mulheres sistematicamente. Então era algo também que ajuda a marcar uma certa ideia de masculinidade dominicana, que algumas autoras e autores recuperam para falar sobre o que é esse ideal de Latin lover, né, o amante latino, que o próprio Trujillo perpetrava. Então notem como tinha diversas facetas, como ele se sustentou não só pela força militar, pelo braço armado do Estado, mas também com uma espécie de controle ideológico e até controle de hábitos e gestos que marcava o que seria ser dominicano também. É fundamental a gente entender que nesse final do período do Trujillo, já uma série de grupos vão surgir como opositores e
sobretudo de membros da elite. Então a gente tem, por exemplo, o 14 de junho, que é uma agremiação liberal, ou assim, ela surge no contexto da Revolução Cubana, né? Eles vão para Cuba para se reunir, para formar uma primeira reunião e para organizar ataques ao regime trujillista, mas depois se declaram de esquerda. Enfim, a questão ideológica do 14 de junho é complexa, porque muitos desses que formam o 14 de junho são membros da elite, são pessoas que são filhos de aliados do Trujillo, mas é um grupo importante para entender qual que era o contexto de pressões que ele sofreu no final do seu governo. Um outro ponto importante se recordar é a morte das irmãs Mirabal, que ocorre, enfim, num atentado no interior da República Dominicana, que também ajuda a pressionar, a trazer essa importante participação das elites, que uma vez foram aliadas, agora estavam passando a se tornar opositoras de Trujillo, e passam a olhar o regime, enfim, como algo incontrolável. Então, o ponto principal a se destacar, não só que houveram outros grupos, né, opositores, né, no início, por exemplo, do regime, se tinha o Partido Socialista Popular, cujos membros foram presos diversas vezes, torturados, etc. Que o Trujillo conseguia, inclusive, matar pessoas fora da República Dominicana, causando atentados. Teve um dos autores de livros sobre ele foi morto nos Estados Unidos, por exemplo. Houve também a tentativa de assassinato do Rómulo Betancourt, presidente venezuelano, também já no final do regime. Então você tinha uma série de pressões que levaram a um certo desespero da população dominicana. E isso tudo vai culminar nessa cena que é narrada, obviamente, pelo Mário Vargas Llosa, né, na Festa do Bode, onde você tem um grupo heterogêneo, né, de pessoas, às vezes, que haviam sido ligadas ao Trujillo, ou pessoas de membros de rangos militares altos, que queriam, de fato, acabar com esse nível de controle que ele tinha sobre a população. Então você tem esse complô, que acontece em maio de 61, e, enfim, por acaso, acontece do meu tio-avô ter participado desse complô, Pedro Lívio Cedenho, e é algo que também dá um giro completo no que poderia ser o país, porque depois da morte de Trujillo, a gente tem uma abertura de possibilidades que se parece muito interessante, que pode gerar novas entradas ou outras possibilidades para o país se imaginar enquanto tal ou enquanto uma nação. Então, é um período sombrio da história dominicana, mas que foi muito estudado, muito pesquisado. Tem muitas versões e recentemente, inclusive, tem sido recuperado um momento de pujança dominicana, né? E muitas dessas pessoas que defendem o que foi o regime trujillista esquecem, por exemplo, ele não só ajudou, de fato, a organizar o que é a economia dominicana hoje, mas boa parte dos seus familiares eram donos desse primeiro ciclo industrial, eram donos das indústrias que foram criadas pelo Trujillo. Então, quem vai à República Dominicana hoje vai encontrar, por exemplo, a cerveja Presidente, que foi criada pelo Trujillo, né, onde ele trouxe cervejeiros alemães para criar essa cerveja, e o nome Presidente, obviamente, remete a ele. Então, notem como todas as esferas da vida dominicana nesse período de 30 anos estavam vinculadas a essa figura deplorável que foi o Rafael Leônidas Trujillo. Então, Victor, você falou, né, da questão do seu tio-avô, que participou, né, desse complô que levou à morte do Trujillo. Queria que você contasse um pouco mais dessa história, especialmente relacionando com o livro, né, do Vargas Llosa, que, segundo você nos contou, o seu avô é um personagem ali presente no livro, mas suas pesquisas mostraram que a situação vivida ali não é exatamente aquela como foi contada no livro, né? Então, queria que você comentasse um pouco essa história. Pô, esse é um detalhe interessante. Para mim foi muito legal descobrir, né, não só que meu tio-avô havia participado desse complô contra o Trujillo em 1961, falando um pouco sobre ele. O nome dele é Pedro Lívio Cedenho, ele era militar de carreira, era uma pessoa conhecida por ser muito enérgica e que brigava por qualquer coisa, que mesmo os calhês do Trujillo tinham medo dele. Então, compunha uma certa visão a respeito dessa masculinidade dominicana, de ser um homem muito másculo, né? Mas, por outro lado, ele já estava farto já do regime, já havia tempo que não conseguia, percebia que a maneira como as coisas haviam passado do limite aceitável, e ele se envolve nesse complô, e o que é descrito no livro, boa parte é o que aconteceu de fato. Ele acaba sofrendo alguns tiros durante o complô por parte de seus companheiros, e é levado no hospital, onde vão torturá-lo, né? E aí, durante as minhas pesquisas na República Dominicana, eu descobri que, recentemente, o médico que estava no momento da tortura que Pedro Lívio Cedenho recebeu, ele muda a versão que é descrita pelo
Mário Vargas Llosa, na qual ele teria entregue os outros companheiros que foram mortos, né, eventualmente mortos. Só sobraram 2 desse complô. E, na verdade, ele não tinha entregue, ele resistiu à tortura e conseguiu aguentar essa situação absurda, mas foi posteriormente morto junto com os outros que foram capturados durante a caçada dos ajusticiadores, como se diz na República Dominicana, né, ou tiranicidas. Então, é uma situação que é interessante saber, mas que, ao mesmo tempo, é triste pela morte do meu tio-avô, mas é bacana para saber como que a minha família acabou se relacionando com essa história fundamental dentro da história nacional dominicana. Você está ouvindo o Hora Americana. Vitor, depois do assassinato do Trujillo, em 1961, a República Dominicana acabou vivendo um período político muito intenso, né, com mobilização de vários grupos políticos progressistas que acabaram se aglutinando no chamado Partido Revolucionário Dominicano. Esse partido chegou ao poder em 1962, só que essa democracia que estava se ensaiando acabou sendo derrubada e, em 1965, o país passou por uma nova invasão estrangeira, dessa vez articulada pela OEA. Além da centralidade da participação dos Estados Unidos, essa invasão especificamente teve o apoio importante do Brasil, que na época era governado pelos militares. Num episódio que acabou sendo muito apagado da nossa história, né, foram enviados 1.300 brasileiros para invadir a República Dominicana nesse ano de 1965 e ficaram lá até o ano seguinte. Né. Pensando nessas questões, acho que vale a pena fazer algumas perguntas. Né. Primeiro, que grupos políticos que estavam disputando o poder após a morte do Trujillo? E qual foi o papel do Brasil nesse contexto? Né? Por que o país acabou aceitando embarcar numa invasão de um país caribenho? E para terminar, esse período acabou presenciando o fortalecimento do Joaquim Balaguer, que era uma figura ligada já ao regime do Trujillo e que conseguiu alcançar o poder em 1966. Como que foi o desenlace desse processo pós-ditatorial da década de 1960? Bom, para mim, pessoalmente, esse é um dos períodos mais importantes para a gente entender o contexto contemporâneo dominicano, sobretudo porque você tem, de fato, essa dissolução do que era o governo Trujillo, mas uma dissolução que acontece de uma maneira torta, não é completa, vamos dizer assim. Ponto principal, quais grupos disputaram esse pós-ditadura? O primeiro grupo, obviamente, foi a família do Trujillo. Então, entre eles começaram a disputar, né, mas o filho dele, o Ramfis Trujillo, os irmãos Héctor e José, que eram os tios do Ramfis, ficaram também na retaguarda. E outra pessoa que era parte desse cenário mais próximo do Rio, obviamente, era o Joaquim Balaguer. O que é interessante a gente ver é como foi que, nesse período, Balaguer conseguiu articular com os Estados Unidos um certo controle dos Trujillos, né? Por quê? Porque no período ali, no final de 1961, na passagem para 1962, o Balaguer consegue que os militares norte-americanos pressionem militarmente, de fato, eles enviam até, inclusive, um navio para frente da cidade de Santo Domingo, ameaçando um ataque caso o Ramfis não deixasse o poder. E aí esse vácuo de poder que vai gerar, assim, a formação de novos grupos, ou não tão novos, vamos dizer assim, de grupos que vão se reorganizar em torno das possibilidades de ocupar a presidência. Vai surgir um Conselho de Estado antes de uma nova eleição. Balaguer vai ser enviado para os Estados Unidos, mas o ponto principal é que esse vácuo de poder ele é ocupado por membros da elite, primeiramente, né? Então é um conselho de notáveis que vai formar, né, a primeira coalizão para fazer uma eleição democrática, e que posso dizer que seria talvez a primeira eleição democrática da República Dominicana, de fato, que como as forças políticas estavam em aberto, você tinha possibilidade de novos personagens surgirem. E um desses personagens que surge é o Juan Bosch, que havia sido indicado pelos membros do PRD, o Partido Revolucionário Dominicano, a concorrer à presidência. O Juan Bosch, ele era um intelectual autodidata, ele era conhecido como Professor Bosch, e entre outras coisas, ele foi concorrer nessa eleição, sobretudo, com o candidato da União Cívica Nacional, que foi a primeira articulação das elites pós-ditadura. A União Cívica Nacional era formada entre
outras coisas pelos membros do Clube União. O Clube União era um clube de elite, obviamente, e muitos dos ex-trujillistas se filiaram à União Nacional, um pouco para tirar de si a imagem de trujillistas. Então você tem uma certa continuidade, né, na velha aliança entre a oligarquia e Trujillo, tomada, ou pelo menos o legado trujillista consegue sobreviver a essas transformações. Mas o que eles não contavam é que na eleição de 62, Bosch fosse ser eleito, né, e Bosch é eleito com um programa progressista, ele não é necessariamente de esquerda, né, ele é um democrata, ele havia sido exilado no período Trujillo, foi muito crítico ao Trujillo também. Ele passou a maior parte do seu exílio em Porto Rico, que fazia com que a imagem de uma relação possível com o comunismo cubano não fosse tão fácil de se telar a ele, né? E ainda assim ele foi muito acusado de comunista, né? Ou de trujillista também. Eram várias as acusações que o Bosch sofreu ao longo da eleição, né? Inclusive, o primeiro debate eleitoral que acontece na história da República Dominicana acontece nessa situação, onde o Bosch ele convida um dos seus principais opositores, né? Que era o padre Láutico Garcia, que era um padre cubano que havia fugido de Cuba e que acusava ele de comunista. E nessa situação do debate, ele consegue convencer e demonstrar para o padre que ele não era comunista, apesar da sua tentativa efusiva de demonstrar que ele era comunista. Bom, com relação ao que acontece depois, Bosch ele é deposto em setembro. O governo dele dura de janeiro de 63 a setembro de 63. Só que nesse período, eles conseguiram ainda elaborar uma nova Constituição. Foi derrubada junto com o governo, com o golpe. E era talvez a primeira Constituição democrática de fato da República Dominicana. E a primeira Constituição, notem que eu falei da relação com o catolicismo, como é importante, é a primeira Constituição que não vincula a Carta Magna a um aspecto religioso, não reconhece ou não coloca o catolicismo como centro, né, ou como a religião nacional. Isso é fundamental porque fala também da relação do Bosch com a igreja, né, o fato dele ser ateu, ou enfim, das críticas que ele sofria por ser ateu, e do pacote de relações que estava vinculado, de fato, com a herança trujillista. O que acontece depois do golpe de 63 é um novo período de instabilidade, né, onde um novo conselho vai ser montado, um triunvirato vai ser montado, que vai ter como figura principal o jovem empresário Donald Reed Cabral, que é também filho da elite dominicana. Ele havia participado do Conselho de Estado anterior. E, entre outras coisas, acontece também nesse período, antes, né, da Revolução Dominicana de 65, vai ocorrer, enfim, a morte do líder do movimento 14 de junho, Manuel Augusto Tavares, que também havia sido o marido da Minerva Mirabal, né, uma das principais, a mais conhecida das irmãs Mirabal. Então notem que é um período muito sensível politicamente de novo. E isso em 63, 64, e aí uma série de articulações vão sendo criadas para derrubar esse governo do virato de Donald Reed Cabral, e em abril de 65, um grupo de coronéis vai se organizar para derrubar o governo e eles ocupam o Palácio Presidencial, né, expulsam o Donald Reed Cabral e buscam, a primeira coisa que eles fazem é buscar a ajuda do embaixador norte-americano. Falam, olha, estamos ocupando para que a democracia volte. E qual que era o medo dos Estados Unidos nesse momento? Que uma nova Cuba surgisse. E é engraçado que essa mesma narrativa a gente ouve também para explicar o como ou porquê, ou, né, uma das questões que ajuda a explicar, por exemplo, por que se deu o golpe no Brasil. Então, o papel do Brasil nessa resposta ao que vai ser o que se chama entre os dominicanos a Revolução de Abril de 65, vai ser justamente uma resposta de opressão pura, né, onde mais de 30 mil soldados estadunidenses vão ser enviados. Então a Revolução começa em abril, em maio já uma ocupação massiva de estadunidenses, que recebe assim, uma resistência muito grande da população, que se reorganiza, onde se forma um comando de guerrilha, e eles vão, de fato, elaborar organizações muito interessantes que imaginam o que pode ser a República Dominicana, né? Então, é muito interessante a gente olhar para essa situação. Enfim, eu fiz uma pesquisa diretamente relacionada com ex-combatentes, né? Fiz uma pesquisa de campo com ex-combatentes dominicanos, que combateram, obviamente, o exército brasileiro também, enviou um contingente enorme de soldados também. O comandante dessas forças interamericanas de paz, como foram chamadas, organizadas pela OEA, era um comandante brasileiro, o Hugo Panasco Alvim. E você tem, é importante dizer também que além do Brasil, outros países que estavam alinhados com os Estados Unidos na época também enviaram contingentes muito menores, né? O Paraguai, El Salvador, Honduras, Nicarágua. E o ponto fundamental a se destacar é o quanto esse momento gera possibilidade de imaginar outra República Dominicana. Porque, de novo, você tem a ascensão de algumas figuras populares, mulheres negras também, já nesse momento, se destacando enquanto combatentes. Só que essa revolução, como ela foi conhecida, ou a Guerra de Abril, como foi conhecida, ela vai se esgotar justamente pela falta de capacidade militar mesmo, de resposta militar desses revolucionários dominicanos.
Esqueci de mencionar também que entre os comandos, né, como eles se organizaram, entre os comandos da Revolução havia um comando haitiano. Então notem como é interessante, de novo, a solidariedade haitiana contra uma ocupação estrangeira de uma grande potência acontecendo na República Dominicana. E esse comando haitiano foi muito importante porque eram combatentes que estavam pensando em derrubar o regime de Copa do Norte, mas o ponto é que eles estavam se organizando para derrubar a ditadura haitiana e aproveitaram o movimento dominicano para que no futuro ou posteriormente, uma revolução bem sucedida, fossem para o outro lado o haitiano. O ponto é que esse momento termina em 1966, né? Bom, a revolução termina em setembro de 65, onde as partes acordam que vai ocorrer uma eleição em 1966. Essa eleição é feita ainda com o país ocupado por brasileiros e estadunidenses. Nela, o Juan Bosch concorre contra o Joaquim Balaguer, que volta como um personagem neutro, apoiado, obviamente, pelos Estados Unidos, que ganha a eleição e já na sequência passa a estabelecer um novo período ditatorial, e fica conhecido como os 12 anos de Balaguer. Ele vai fazer eleições nesse período, para 4 anos, mas são eleições completamente controladas, fraudulentas, que vai estabelecer de fato qual vai ser a toada do país na segunda metade do século XX, inclusive influenciar o início do século XXI. Então Balaguer é essa figura tão importante quanto o Trujillo para a gente entender não só a crise socioeconômica constante que vive a República Dominicana, mas também o quão difícil é o surgimento de forças progressistas ou da organização de grupos progressistas nesse país. Por esses 12 anos, ele perseguiu, matou, torturou diversos ex-combatentes da Revolução. E por esses 12 anos, também ele conseguiu minar novos grupos, novos movimentos que estavam surgindo, movimentos estudantis também. Tem a morte famosa do estudante Amin Abel Hasbun, inclusive hoje é o nome da estação de metrô que fica na frente da Universidade Autônoma de Santo Domingo. Então, notem como assim, diversos eventos acontecem nesse período. Um novo ciclo de modernização autoritária também acontece, também conhecido definido pelo sociólogo Wilfredo Lozano como reformismo bonapartista, porque ele, claro, consegue se atrelar a diversas frações da burguesia dominicana, e só que no final das contas, que para Balaguer seria um processo de desenvolvimento ou de reindustrialização do país, passa a ser, na verdade, um movimento de ligação do país de fato com o período neoliberal que vai se estabelecer depois. Então você tem Balaguer que vai fazer essa transição, ele fica até 78, depois vem novas eleições com 2 presidentes do PRB, e ele volta em 1986 e fica mais 10 anos à frente do cargo de presidente, e vai, de fato, controlar como vai se dar também a transição política do que é a política dominicana contemporânea. Bom, Vitor, uma das questões mais importantes que atravessa a história dominicana, e eu acho que isso vai ficando claro, né, nas suas respostas, é a relação da República Dominicana com o Haiti. Esses 2 países estão aí fadados a dividirem essa mesma ilha do Caribe. Os 2 países, e ao mesmo tempo eles parecem ter constantes dificuldades de encontrarem um caminho de convivência e parceria. Por mais que você tenha mostrado, né, vários momentos aí em que você tem um apoio do Haiti a causas dominicanas, né, que é um processo também bem interessante. Mas atualmente a gente tem visto uma crise na fronteira que é gravíssima, né, uma situação muito delicada que está sendo vivida na fronteira entre Haiti e República Dominicana. E o discurso anti-haitiano vem sendo propagado de forma muito aberta pelas lideranças políticas e grupos mesmo de extrema-direita da República Dominicana que perseguem os haitianos. Ao mesmo tempo, os haitianos fornecem, né, mão de obra barata que é muito explorada por fábricas e empreendimentos econômicos do lado dominicano da fronteira. Então essa relação ela tem diferentes facetas. Inclusive tem uma ironia um tanto macabra atualmente que o governo dominicano atual quer construir um muro para separar os 2 países, mas a mão de obra utilizada para construir o muro é justamente de haitianos. Enfim, esses problemas, evidentemente, têm raízes históricas profundas e a gente quer falar um pouco sobre isso para a gente entender essa situação. Então, você poderia traçar um histórico dessas relações entre dominicanos e haitianos e situar aí quais eventos que são fundamentais para entender essa relação? Você já falou um pouco aqui sobre a independência, acho que só para sistematizar um pouco essas questões. E também, né, em 1937, a ditadura do Trujillo fez um massacre, né, contra haitianos na região da fronteira, né, que você comentou, né, uma massacre de Perejil. E o que a gente sabe sobre esse evento, né, que é bastante estudado. Uma outra questão é que a identidade dominicana foi construída em grande medida em oposição ao Haiti, né, essa identidade dominante na República Dominicana. E de que forma uma certa ideologia racial dominicana que despreza essas origens africanas da população dessa parte da ilha faz parte desse processo de rejeição aí do Haiti.
Bom, Caio, essa questão certamente é fundamental para a gente entender as dinâmicas, né, do que é a República Dominicana hoje, mesmo de como se articula também o pensamento progressista na República Dominicana, tendo o Haiti também como um interlocutor. Eu acho que assim, o histórico dessa relação ele pode ser traçado a partir da própria relação, ou pelo menos que eu já comentei com relação aos colonos, os primeiros grupos que se estabeleceram no que foi a colônia de Santo Domingo, e esse medo das alteridades que se estabeleceu, apesar de ter uma relação interna entre brancos e negros menos hierarquizada do que em outros contextos, você tem esse medo do que é o outro, do que é a alteridade. E aí dentro de uma escala, obviamente, disseminada pelo Ocidente, né, que hierarquiza a relação com o Haiti de uma maneira geral, na própria concepção da história, né, como o próprio Michel Rolf-Trouillot já demonstrou, você tem na relação dominicana com o Haiti um medo que é o medo daquele que vem de baixo, vamos colocar dentro dessa lógica da história, né, da história ocidental. E é um medo do outro que vem de baixo, de um outro racializado, que se mescla com, inclusive, medos do período colonial, né, existia uma lenda, inclusive tem documentos coloniais sobre isso e clericais sobre isso, a respeito do negro Comerrente, uma figura folclórica praticamente, que aparecia e que matava mulheres, matava crianças. Então, notem como há também já assim, uma elaboração narrativa, um tropo narrativo que se estabelece na própria percepção de si, né, com relação à negritude também, especificamente, né, com a cor da pele especificamente. Então, comentei também com relação a esse olhar sobre si, que diferencia o dominicano do haitiano. Então o dominicano seria índio, o haitiano seria o preto, como eles colocam, né? E a gente vê sistematicamente esse lugar de oposição, de alteridade ser elaborado, ser reelaborado e reconstruído, sempre numa lógica do medo, não só em situações de violência de fato, né? Mas como foi o caso do massacre de 1937, mas também em situações de violência ideológica, né, e cultural. Então, a respeito do massacre, só queria destacar, assim, já comentei rapidamente, né, de que o Rio, um ano antes, havia feito uma tour pelo Haiti, levando donativos, etc. E ficou muito bem conhecido, né, pelos haitianos. Isso é descrito, inclusive, pela antropóloga norte-americana Zora Hurston, no seu livro Tell My Horse, onde ela vai descrever, ela estava vivendo no Haiti mais ou menos no mesmo período, e ela vai falar sobre, por exemplo, a admiração que os haitianos tinham pelo Trujillo. E o nível de violência que se constrói com esse massacre ajuda também a delimitar uma certa perspectiva de República Dominicana, sobretudo financiada por esses oligarcas da região fronteiriça, né, que viviam sobretudo da criação de gado, primeiro de modo extensivo, depois passam a se organizar mais, de uma forma mais intensiva na produção. E é muito interessante, essa é uma história que pode ser percebida a partir da leitura de alguns trabalhos também, da professora Reneta Candelário, a respeito de como se consolida uma narrativa, uma perspectiva museográfica sobre o folclore dominicano, em oposição ao que é a cultura haitiana, ou a ausência de um lugar, por exemplo, para se discutir o voodoo dominicano, que é o fato, ele existe, né? Eu estive presente em rituais do voodoo dominicano, e você nota que esse é um assunto que assusta as elites dominicanas, que as pessoas não gostam de falar, e que, com o qual preferem não se relacionar. Essa perspectiva cultural, de uma diferença com o Haiti, ela é requentada de diversas maneiras, né? Não só sobre a leitura do folclore, mas também, né, uma leitura histórica. Tem um livro famoso do Joaquim Balaguer, que se chama La Isla al Revés, que ele vai reiterar também esse tropo do medo com relação a uma possível invasão haitiana. Então notem como esse tipo de perspectiva ele é reiterado e é reutilizado por diversos atores políticos dominicanos, né? Em especial nos últimos anos, isso tem sido reiterado por diversos presidentes, né? A sentença de 2013, se não me engano, que expulsou milhares de haitianos, de domínio haitianos, descendentes de haitianos da República Dominicana, foi do período do presidente Danilo Medina, esse mesmo que é membro do partido que foi criado pelo Van Bosch, o PLD, Partido da Liberação Dominicana, um partido que começou com uma perspectiva mais progressista, onde
haviam, por exemplo, células marxistas dentro desse mesmo partido, e que ao chegar ao poder com a bênção de Balaguer, sobretudo no governo do Leonel Fernandes, passa a adotar essa quase uma postura de Estado que existe na República Dominicana, que é uma postura anti-haitiana. Todo momento que um governo dominicano, nos últimos 20 anos, tranquilamente a gente pode colocar, todo momento que um governo dominicano esteve em crise, numa crise política, ele reativou esse tropo do medo do Haiti, da culpa aos haitianos. Isso, a grande maioria, são os trabalhadores, né, como você comentou, que estão em cargos mais baixos, ou em cargos de trabalho mais braçal. Inclusive, tem um grupo de haitianos que são os braceiros, que trabalham na zona de plantação de cana-de-açúcar, né, que se estabeleceram ao longo do século XX. Mas, sobretudo, na construção civil dominicana, né, conversando com dominicanos, você descobre que, bom, se você, de fato, tirar todos os haitianos do país, você não vai ter mais construção civil, porque boa parte da construção civil dominicana é movida pela mão de obra haitiana. E além das ligações, obviamente, culturais, né? Já comentei a respeito do voodoo, mas não só práticas de voodoo, mas comunidades inteiras de famílias, etc., que são ligadas entre os dois países, né? E que, infelizmente, passam a viver com medo, porque existe essa cultura que se estabeleceu também, né, de oposição às pessoas de origem haitiana na República Dominicana. Recentemente eu digo, faz um mês, se não me engano, foi feita uma pesquisa onde as pessoas reagiram à pergunta se elas aceitariam pessoas de origem dominico-haitiana ocuparem cargos públicos. E a maior parte das pessoas na República Dominicana respondeu que não. Então notem que é uma ideologia de fato estabelecida, e ela, por outro lado, também articula um movimento progressista que dialoga com uma certa inteligência que vem se formando de dominico-americanos, né? Boa parte de famílias que migraram depois dessa revolução que aconteceu em 65. E esses dominico-americanos, em contato com o debate racial estadunidense, têm elaborado, por sua vez, uma crítica, uma perspectiva mais progressista e mais solidária com as questões haitianas, né? Eu acho que o que há de pior com relação a essa postura dominicana com relação ao Haiti não é tanto o fato da sua leitura preconceituosa ou carregada historicamente, né, de preconceitos, mas a incapacidade de se ter solidariedade com os eventos drásticos, as catástrofes que assolam o Haiti, né, que poderiam possibilitar, por exemplo, uma série de solidariedades que, dentro do conceito das nações, fazem com que, por exemplo, as elites mais ilustradas ou parte de uma elite dominicana mais até progressista volte e meia culpe as elites haitianas ou culpe as grandes potências pela situação haitiana e não queira se envolver com uma solução para as questões haitianas, né? E assim, isso volta, mesmo em discursos recentes do presidente Luiz Abinader. Então é muito, muito grave essa relação, muito difícil, essa forma de se estabelecer uma relação de oposição que também acaba sendo também uma relação de rejeição, mas ao mesmo tempo os processos para transformá-las são também muito complexos, né? Vão passar por uma educação histórica, teria que passar por uma série de políticas públicas que aproximassem mais essas populações, porque de fato o nível que chegou essa questão é realmente muito triste, né? Porque passa também pelo surgimento recente desses grupos fascistas dominicanos, né? Que volta e meia estão celebrando o ano de 1937, eles costumam atuar de maneira super violenta com protestos em favor das populações dominico-haitianas ou haitianas que vivem na República Dominicana, e eles se organizam de fato como grupos fascistas, né, usando uniformes pretos, preto e amarelo, e se proclamam a antiga ordem dominicana. Então é um cenário assustador e perigoso mesmo que a gente vive hoje na República Dominicana, né, e que deveria ter atenção do mundo, pelo menos, com relação a esse fascismo e ascensão, que a gente vê também em outros contextos, como no Brasil também. Bom, Vitor, excelente a entrevista, muito, muito legal, né? Eu acho que esse recado final é muito importante, né? E justamente para entender essa situação atual da República Dominicana, toda a história que você nos contou é fundamental, porque o país é uma história muito rica, muito interessante, que tem essa situação dessa ilha dividida e como a gente falou, né? Vai continuar sendo dois países, eles precisam se buscar uma alternativa para essa convivência que não seja dessa maneira violenta e preconceituosa, né, que tem ocorrido. Então, a gente agradece muito aí a sua presença no Hora Americana, foi excelente entrevista, obrigado. Imagina, eu que agradeço, para mim foi um prazer de novo, muito, muito feliz mesmo.
O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Letícia Cavalcante, Bruna de Andrade Tógina, Beatriz da Costa Portela, Maiara Vitória da Silva, Andressa Alves da Silva. A edição é de Caio Pedrosa, Carolina Corbani, Milena Piscinato Piedade Rosa e Nájina Butz Stadler. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Que Viva el Jefe, Vita Indiana, La Hora de Volver y Da Palodó, Augusto Santos com Olvida Esse Hombre, Ramón Cordero com Amore del Bueno, Juan Luis Guerra com 3 músicas, Baba Berry e o Juan Guerra com 4:40, Juana Mecho e Feliciana. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!